Só se o meu som tá bom. Começamos. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Mari. Boa noite, Rafael. Vamos começar? Olá, boa noite, Rosana. Boa noite, Mari. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, primeiramente, agradecer ao TV Galáctica por essa oportunidade para a gente estar aqui falando mais uma vez, toda terça-feira, dando essa abertura que acho que é muito importante, né, da gente estar divulgando o máximo possível sobre a tecnologia do plasma. Acho que eu tenho que esperar, eu esqueço que eu tenho que esperar, senão eu travo. Agora eu vou continuar. Então, não travou não? Olha, tá acontecendo um milagre, não tá travando mais. Tudo bem. Então, como eu estava falando, agradecer a TV Galáctica pela oportunidade, né, a gente está falando aqui no TV Galáctica. A gente está falando para vocês aqui um momento muito importante para a humanidade, mais do que nunca agora é muito importante estar passando esse conhecimento da tecnologia do plasma para todos. Esse é um ponto que acho que é sempre importante lembrar, né, da grandiosidade que é isso que está sendo passado para a humanidade. Então, para isso é importante todos estarem assistindo com calma e ouvindo com calma também as aulas do Simcast, porque a gente fica muito preso na parte física, por ser uma tecnologia, a gente fica esperando algo acontecer na fisicalidade, mas é algo muito mais profundo do que isso. Né? Além de apresentar coisas da parte física, como a gente tem com uma grávida, como a gente tem com o copo da vida, com outras coisas, é um ensinamento muito mais profundo de libertação para a humanidade. Pela primeira vez a humanidade está conseguindo receber esse conhecimento na sua totalidade. Né? Então é importante vocês assistirem às aulas que a gente passa aqui, é só um pouco, bem pouco, né, do que o Simcast passa há anos para a gente. Vocês podem assistir essas aulas no canal da Fundação Cast no YouTube, para quem entende inglês, ou vocês podem estar ouvindo essa tradução simultânea em português dessas aulas, que a gente transmite ao vivo também, e a gente tem elas gravadas no grupo do Telegram. Então, se vocês não estiverem no grupo do Telegram, por favor, entrem, que é o Cast Brasil Coronatim. Lá a gente tem as aulas todas, a gente passa os links, inclusive os links para essas entrevistas no TV Galáctica, que acontece semanalmente, a gente coloca nesse grupo. As aulas todas, toda semana, estão sendo colocadas nesse grupo também. Então, se você não está nesse grupo do Telegram, a gente pede para vocês entrarem nesse grupo. Okay? E como a gente faz toda terça-feira, a Marita aqui gentilmente vem aqui toda terça-feira para poder responder as perguntas que vocês colocam durante a semana. Não só ela responde, mas todo o Conselho Universal se une para poder estar respondendo a pergunta que vocês colocam sobre a tecnologia, sobre eto, sobre algo. Então, sem prolongar muito mais, eu vou deixar a Marie falar. Okay, Marie, thank you very much for being here. Thank you. Good evening, Rosanna, and good evening, Rafael, and good evening, everyone who listen and watches these TV Galactica shows. I am Marie, and I'm a member of the Universal Council, where I represent my native language, which is Norwegian. And today I will start with an extract from the 388 Knowledge Seekers Workshop, which was broadcasted last Thursday. Então, Marie inicialmente diz boa noite a todos. Meu nome é Marie, eu sou membro do Conselho Universal de Língua Norueguesa e ela vem aqui como representante do Conselho Universal para poder falar um pouco, responder as perguntas que vocês colocaram, e ela vai iniciar a entrevista de hoje com uma parte do ensinamento do Sr. Kessler, que é do último workshop de 388. If we come to understand and become part of the universal community, not as a human race, but as a plant, as a lion, as a bird, then we become responsible for this understanding. This is the burden which we accepted when we called ourselves kings of animals. The kingship at this level needs justice, needs correct behavior, needs to be equal to all. Então, esse é um trecho da aula 388, começa assim. Se chegarmos a entender e nos tornarmos parte da comunidade universal, não como uma raça humana, mas como uma planta, como um leão, como uma ave, então nos tornamos assim responsáveis por esse entendimento. Este é o fardo que aceitamos quando nos chamamos o rei dos animais. O reino, neste nível, precisa de justiça, precisa de um comportamento correto, precisa ser igual para todos. Don't do what you don't like to be done to. This is part of the process of elevation of the soul of the man. This is part of the elevation of the soul of the human race.
And this as a whole is part of the elevation of the totality of the planet, the soul in respect to the soul of the universe. Então não faça aquilo que não gostaria que fosse feito com você. Isso é parte do processo de elevação da alma do homem. Isso é parte da elevação da alma da raça humana e isto como um todo é parte da elevação da totalidade do planeta, a alma em relação à alma do universo. It's no use in treating the cancer in the liver, where the cancer already exists in the brain and the stomach. The cancer of the kidney, the cancer of destruction, the cancer of destroying whatever is in man's position. Because the man is that liver, worried about the stomach, which is the plants and the rest. What about the birds, which are the hearts? Now we understand how collectively and individually every soul is responsible to do good, to act good, and to think good, and in that way it brings the promise of unity in collectively behaving the same. Então não adianta tratar o câncer no fígado quando o câncer já existe no cérebro e no estômago. O câncer do rim ou o câncer da destruição do que quer que esteja na posição do homem. Porque o homem é aquele fígado preocupado com o estômago, que são as plantas e o resto, por exemplo. E as aves, que é o coração, por exemplo. Então agora entendemos como coletivo e individualmente cada alma é responsável por fazer o bem, agir o bem e pensar o bem, e dessa forma traz a promessa de unidade ao se comportar coletivamente da mesma forma. In the coming time, we will introduce the systems as we are developing more and more to facilitate for more people to be able to create that connection between the soul of physicality and the soul of the man, and then the soul of the human race and the soul of the community of the planet Earth and the soul of the Creator, jumping from 1 to 2, 3 levels higher is not easy unless you are elevated and understood how to reach the inner sanctums of the energy of the plasma of the soul. Então, em breve introduziremos os sistemas à medida que estamos desenvolvendo mais e mais para facilitar que mais pessoas possam criar essa conexão entre a alma da fisicalidade e a alma do homem, e então a alma da raça humana, e a alma da comunidade do planeta Terra e a alma do Criador. Pular de 1 para 2 ou 3 níveis mais elevados não é fácil, a menos que você esteja elevado e tenha compreendido como alcançar os santuários internos da energia do plasma da alma. From now on, we start introducing Uto systems. One is the physical and one is in the dimension of the soul that gradually mankind will jump. Mankind becomes aware of the essence of his creation, his responsibility for his claim to be the best, to be the top of a structure, getting to the top, has a lot of responsibilities, being the king of the animals, and has more responsibilities to be correct, to be just, and to be able to keep that original kingship. Então, de agora em diante, começamos a introduzir sistemas mútuos, enquanto um no físico e um na dimensão da alma, que gradualmente assim a humanidade vai pular para este ponto. A humanidade se torna consciente da essência de sua criação, sua responsabilidade por sua pretensão de ser o melhor, de ser o topo de uma estrutura chegando ao topo. Tem muitas responsabilidades estando nesse topo, sendo o rei dos animais, e tem mais responsabilidades ainda para ser correto, para ser justo e ser capaz de manter essa realeza original. We reach the pivotal point of connecting the physical dimension of the man to the soul of the man, and in a way, step by step, very, very tender positions and movements,
brings you as a human race into the dimension of understanding, to feel, to touch, not only your soul, but the soul of the planet, to understand that you're responsible for every step you take. Chegamos ao ponto central de conectar a dimensão física do homem à alma do homem e, de certa forma, passo a passo, posições, movimentos. Então, posições e movimentos muito ternos, muito suaves, sutis, né, que o trazem como raça humana a dimensão da compreensão para sentir, para tocar, não apenas sua alma, mas a alma do planeta, para se tornar assim responsável por cada passo que você dá. In so many ways, mankind from now on, from the teachings we will have with the options of the books, and in a way has to make an option of both. You have no choice, because the knowledge is rapidly dispersing, and the knowledge rapidly is given to man in different shapes and forms, for him to reach the point of bringing the soul of the physicality, the soul of the man, the soul of the planet, the soul of the universe, and the soul of the Creator, all to work at the same time. Então, de várias maneiras, a humanidade, a partir de agora, a partir dos ensinamentos, teremos a opção dos livros e, de certa forma, terá que fazer uma opção de ambos. Você não tem escolha, porque o conhecimento está se expandindo rapidamente e o conhecimento é dado ao homem de diferentes formas para que ele alcance o ponto de trazer a alma da fisicalidade, a alma do homem e a alma do planeta, também a alma do Criador, alma do universo e a alma do Criador, todas para trabalhar ao mesmo tempo. Now you are aware of it. You are responsible for it. There is no use brushing it under the carpet. This carpet does not exist. The carpet of I do what I like and I create and move everything for the others to pay for my misconduct. It's over. Então agora você está ciente disso. Você é responsável por isto. Não adianta varrer isso tudo para debaixo do tapete. Esse tapete não existe. O tapete de eu faço o que eu gosto e o tapete de eu crio e movo tudo para que os outros paguem por minha má conduta, isso acabou. In so many ways, in truth, the time of Mitra has come, and in the future you will understand, and we will explain to you what the true Mitra means, the true essences of the creation to be created as part of the Creator. Então, de várias maneiras, na verdade, o tempo de Mitra chegou. E no futuro você entenderá e lhe explicaremos o que significa a verdadeira Mitra, as duas essências da criação, a ser criada como parte do Criador. And then we are on the first question, and it goes like this. The beginning of a new age, as many expect, lies in peace in the world and in us. That's what I think. I ask, are we vibrating so low that we don't see this? Or is there a veil that limits us? Or some other reason? Então vamos para as perguntas agora. A primeira pergunta é: começo de uma nova era, como muitos esperam, está na paz do mundo e em nós. Isso é o que eu penso. Pergunto: estamos vibrando tão baixo que não vemos isso? Ou existe um véu que nos limita ou alguma outra razão? And the first answer, our conduct is the only thing that standing in our way before we reach peace on all levels, and we can enter space and join the universal community. Vibration is a physical condition. It does not exist in the plasmatic condition. This is my understanding. Então a primeira resposta a essa pergunta é: nossa conduta é a única coisa que nos impede de alcançar a paz em todos os níveis e podemos entrar
do espaço, podemos entrar no espaço e nos juntar à comunidade universal. A vibração é uma condição física. Ela não existe na condição plasmática. Esse é o meu entendimento. And there's another answer. We are not vibrating. We have chosen to live in ignorance and always have taken the comfort of becoming a victim, dramatizing all the situations and conditions given and as educated, thus creating a severe imbalance of physical and mental field strength. But maybe in these times of transition, many have to understand the balanced field of peace in clarity, maybe out of fear. We are all naturally in a position in the unified field of the Creator, but we never understood that. To understand the true nature of a being as human and an integral part of humanity as a collective, universal is the only way. Otherwise, in more divergence in corrupt and brittle matter, which is the situation now, you will only lose energies, some sooner than others. We plasma, we say the term decay. Então, outra resposta a essa pergunta é assim: não estamos vibrando. Escolhemos viver na ignorância e sempre nos confortamos em nos tornar uma vítima, dramatizando todas as situações e condições dadas, e fomos educados desta forma, criando assim um grave desequilíbrio de campo de força físico e mental. Mas talvez nesses tempos de transição muitos tenham que entender o campo do equilíbrio da paz com clareza, talvez até por medo. Todos nós estamos naturalmente em uma posição na unidade do Criador, mas nunca entendemos isso. Entender a verdadeira natureza de um ser como humano e parte integrante da humanidade como coletivo, universal, é o único caminho. Caso contrário, em mais divergências na matéria corrupta e frágil, que é a situação atual, só se perderá energias, alguns mais cedo do que outros. Na ciência do plasma dizemos o termo decadência, decaimento. And then there's the next question, and it goes like this. Marie Kolbe, in self-knowledge, the consciousness is at the level of the soul of the man, and the ego and the mind are at the level of the soul of the physicality. And it's from Carlos Eduardo. Então, temos a segunda pergunta aqui, que é a seguinte. Marie Calve, no autoconhecimento, a consciência está no nível da alma do homem e o ego e a mente estão no nível da alma da fisicalidade? A pergunta é do Carlos Eduardo de Itapetininga, São Paulo. There are two answers. The first answer, the soul of the man is always in action or in charge of the unified field of the universal creator, unconscious, or we can say in comatose. So that is a pure Magravh condition, dynamic, in charge, and the matter is big M to be as non-tangible, non-visible in a collective receiving from the physical matter. Consciousness, also a form of fields of the emotions or intellect accumulated in the brain, a form of matter, and the physical soul. Então, a primeira resposta a essa pergunta é a seguinte. A alma do homem está sempre em ação ou no comando no campo unificado do Criador universal do inconsciente, de modo que é uma condição magrável pura, dinâmica em carga e é a matéria que a gente chama com M maiúsculo, para ser como sendo assim não tangível, não visível, em um recebimento coletivo da matéria física. Consciência, também uma forma de campos das emoções ou intelecto acumulando no cérebro uma forma de matéria,
e também alma física. And then there is another answer. Ego and mind are constructed concepts. We all have a soul of the man within, which is the sum and controller of our existence. We have a soul of physicality, which in our physical life encapsulates the soul of the man. And in between these two souls, emotions are created. If the emotions are of a higher field strength, it's on the soul level. If the emotions are of a lower field strength, they are created closer to the soul of physicality. So it is the same, just different by the level of field strength. This is my understanding. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: ego e mente são conceitos construídos. Todos nós temos uma alma do homem dentro de nós, que é um sol, um controlador de nossa existência. Temos uma alma da fisicalidade, que em nossa vida física encapsula a alma do homem. E no meio dessas duas almas são criadas emoções. Se as emoções são de um campo de força elevado, é no nível da alma. Se as emoções são de campo de força baixo, elas são criadas mais próximas da alma da fisicalidade. Então é a mesma coisa, apenas diferente pelo nível de força do campo. Esse é o meu entendimento. And then there is another extract from the same 388 Knowledge Seekers Workshop, which is the latest one, where Mr. Keshe says this: as man was too physical, he was interested in the magraphs, in cups of life, and everything else. But in essence, we try to bring you a new dimension, a new understanding, a new way of thinking about yourself, more than the physical dimension. Understanding that the physical dimension is controlled by a central station. It's called the soul of the man, which again itself is controlled by a central station, what we call the creator. Então, uma outra resposta a essa pergunta, né, foi tirada do workshop número 388, e ela segue assim, falada pelo Sr. Keshe. Como o homem era muito físico, ele estava sempre interessado nos magraves, nos copos da vida e em tudo mais. Mas em essência, tentamos trazer a vocês uma nova dimensão, uma nova compreensão, uma nova maneira de pensar sobre si mesmo, mais do que a dimensão física. Entendendo que uma dimensão física é controlada por uma estação central, ela é chamada assim a alma do homem, que mais uma vez é controlada por uma estação central que chamamos do Criador. In the physical dimension, we connect ourselves to our emotions and to our brain, to our soul. And the same goes with our soul in position and dimension, connects itself to a higher dimension, more inner sanctums of life. Então, na dimensão física, nos conectamos com nossa emoção e com nosso cérebro, com nossa alma. E o mesmo acontece com nossa alma em posição e dimensão, que se conecta a uma dimensão mais elevada, em mais santuários interiores da vida. In a way, we use the physical soul and the cells of the physical brain of the man to create the condition of interaction between the energies of the soul of the man and the soul of physicality, to give the physicality of the man a reaction gap, how it will react to its environment. But at the same time, the same thing exists between the soul of the man and the soul of the creator. In that gap, what we call the brain or the process of the conversion of the fields and emotions, both the creator and the man receives the same emotions. So in a way, we upgrade, we transform energy one level higher.
Então, de certa forma, usamos a alma física e as células do cérebro físico do homem para criar uma condição de interação entre as energias da alma do homem e a alma da fisicalidade, para dar à fisicalidade do homem uma lacuna de reação, como ele irá reagir ao seu ambiente. Mas, ao mesmo tempo, a mesma coisa existe entre a alma do homem e a alma do Criador. Nessa lacuna que chamamos de cérebro, ou processo de conversão dos campos e emoções, tanto o Criador quanto o homem recebem as mesmas emoções. Então, assim, de certa forma, nós fazemos um upgrade, né, uma atualização. Transformamos a energia a um nível superior. In a way, what we see, we use the brain of the man in a much more condensed way to create the fast interaction between the energies of the soul of the man and the soul of the physicality of the man. And in that interaction, we create emotions or reactions. But the same thing exists in the soul of the man. What it receives from the interaction of the emotions of the physicality, it receives and it transfers that in its position and condition in respect to the other souls. In a way, what is called the brain of the unicos, or the brain of the universe. And in that process, it interacts with what we call the soul of the existence of the universe, the totality of the dimensions. Então, de certa forma, o que vemos é que usamos o cérebro do homem de forma muito mais condensada para criar uma interação rápida entre as energias da alma do homem e da alma da fisicalidade do homem, e nessa interação criamos emoções ou reações. Mas a mesma coisa existe na alma do homem. O que ela recebe da interação da emoção da fisicalidade, ela recebe e transfere isso em sua posição e condição em relação às outras almas. Então, de certa forma, o que é chamado o cérebro do Unicos, o cérebro do universo, e nesse processo interage com o que chamamos a alma da existência do universo, a totalidade das dimensões. In a way, our physical emotions creates a physical reaction in our physical body. But at the same time, as it transfers energy back to the soul of the man, that energy, that emotion, it creates a secondary emotion, a reaction between the soul of the man and the soul of the others, and the totality of the unicos soul, the soul of the Creator. Então, de certa forma, nossa emoção física cria uma reação física em nosso corpo físico. Mas, ao mesmo tempo em que transfere energia de volta à alma do homem, essa energia, essa emoção, cria um movimento secundário, uma reação entre a alma do homem e a alma dos outros, e a totalidade da alma do Unicos, a alma do Criador. So, in a way, now for the first time, you understand every action has a reaction. Another reaction, it places us on positioners in the universal community. We decide how we interact, and then we decide to what extent that interaction, without us knowing, will dictate our future. Assim, de certa forma, agora pela primeira vez, você entende que toda ação tem uma reação. Outra reação nos coloca em posicionadores na comunidade universal. Nós decidimos como interagimos e depois decidimos até que ponto essa interação, sem sabermos, vai ditar nosso futuro. Then we are on the third question. What do you think about us making the call not for the virus, but for the emotional? There are many soul problems. And it's from Mary Yuka. Yeah. Então, temos uma terceira pergunta que é: o que você acha de fazermos a chamada não para o vírus, mas para o emocional? Há muitos problemas de alma. A pergunta foi feita pela Meiroca Loucos de Felicidade. And the first answer: as humans,
As human beings, we are also a form of energy, attract, repel, or giving and receiving, like a virus, as it is an energy affecting our polarity because of our imbalance in all that is. We have to understand that we are here to serve, not to be served. It will create the balance of emotions. Then the whole condition comes in a totality, and that is what always within, in. Soul never have problems. It will receive according to the conduct of the matter, and then deplete what the soul doesn't need anymore. In this timeline, to be in balance or become timeless, leave the time that is. Então, a primeira resposta a essa pergunta é a seguinte. Como seres humanos, também somos uma forma de energia. Atraímos, repelimos ou damos e recebemos, como um vírus. Pois é uma energia que afeta a nossa polaridade por causa de nosso desequilíbrio em tudo o que é. Temos que entender que estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Isso criará o equilíbrio das emoções. Então, toda condição vem em uma totalidade, e isso sempre esteve dentro. A alma nunca tem problemas. Ela receberá conforme a sua conduta, e então esgotará o que a alma não precisa mais nesta linha do tempo para estar em equilíbrio, ou se torna assim atemporal, deixa o tempo que está. And then there is another answer. When our connection to the soul of the man is strengthened, the cells of our body will be fed by the energies of the soul of the man, which will create all the protection we need from any virus or any unbalance in the body. And we will reach this level by having a good conduct and by that strengthen our soul of the man. Então, uma outra resposta a essa pergunta é a seguinte. Quando nossa conexão com a alma do homem for fortalecida, as células do nosso corpo serão alimentadas pelas energias da alma do homem, o que criará toda a proteção que precisamos contra qualquer vírus ou qualquer desequilíbrio no corpo. E alcançaremos este nível tendo uma boa conduta e fortalecendo assim nossa alma do homem. When we learn to transmute between physical life and soul existence, every time this transmutation occurs, the soul of physicality will be rinsed by the very high level fields of the soul of the man. Then we will be able to keep our physicality for eternity. This is my understanding. Então, quando aprendermos a transmutar entre a vida física e a existência da alma, toda vez que essa transmutação ocorrer, a alma da fisicalidade será enxaguada pelos campos de alto nível da alma do homem. Então seremos capazes de manter nossa fisicalidade por toda a eternidade. Esse é o meu entendimento. So that was the answers from the Universal Council today, and I thank everyone who has contributed. Thank you. Então essas foram as respostas do Conselho Universal de hoje. Eu agradeço a todos que contribuíram. Obrigado. Quer falar alguma coisa, Rafael? Acho que a Maria tem uma notícia, novidade para passar. Bom. So, Marie, do you want to start with any news? Oh, I actually prepared something. Yes, because in the 388th Knowledge Seekers Workshop, which is the latest one, Mr. Kesh tells us that he will attend the Vienna Peace Talks in August with a group of 7, which is 5 + 1 + Iraq. And he wants to include Japan and India to make this scientific organization, which represent at least 90% of the world population. Because the knowledge
of Iran is the knowledge of the Creator, he tells us. Então, a Maria diz que tem uma notícia, né, que ela preparou algo que é, como foi falado pelo Sr. Cash na última aula, né, Fundação Cash com o Sr. Cash, para participar das conversações de paz de Viena, que vai acontecer agora, e em agosto, né, com o grupo de 7, que é o 5+1, que é são 6 países mais o Iraque, e queremos estender isso para incluir o Japão e a Índia também, tornar isso como uma organização científica que representa pelo menos 90% da população mundial, né? Porque, como diz o Sr. Cash, o conhecimento do Irã hoje é o conhecimento do Criador. Nossa, bom, hein? Rafael, e isso vai ser transmitido para TV? Para TV Cash? Isso é algo que está no noticiário, né? Se vocês forem ver, isso não é da Fundação Cash, essas conversações não. Isso é algo que o Sr. Cash mesmo está no plano de fundo, na verdade. Ele é Então, ativo, mas não sei. Deixa eu perguntar para o Marie, talvez o Marie saiba responder se vai ser transmitido. Marie, the question is this conference will be broadcast on KFTV or do you know something on the end? That is a good question. I cannot answer that, but I don't think so. But the results of it will be told by Mr. Cash in the teachings, I presume. A Marie diz que também não sabe responder exatamente se vai ser transmitido, mas acredito que não, na KFTV, mas provavelmente os locais que vocês assistirem, o Sr. Cash deve estar falando nas aulas subsequentes. Mas nós vamos ter esse feedback, né? Do que? Como foi a conversação? A gente quer saber, né? Como se diz, notícia. O feedback deve vir do Sr. Cash nas aulas, né? Tem a notícia que vai passar no noticiário, provavelmente sobre as conversações, mas o principal é estarem atentos para o que o Sr. Cash vai falar, o que ele puder falar, ele vai falar, porque ele está ativo também no plano de fundo. Deixa eu perguntar para a Marie, talvez ela saiba falar mais sobre isso. Marie, just want to say that if we will have news about this conversation between Mr. Cash and in this talk, and because I was saying here that just Mr. Cash can speak to us and for us to be aware about the teachings of Mr. Cash, what he has to say. But if you want if you know something more, to add something. Oh, I don't know anything more than that. So. Você sabe mais nada sobre isso. Mas eu vou perguntar, hein? Eu não vou deixar escapar. Você vai perguntar depois. É lógico. Tá. Tá fazendo sua função. Né? Tem. O pessoal é curioso e eu também. Né? Nós estamos mas é numa importante nova ficar era. atento nas aulas do Sr. Cash. Nas aulas, Que isso tem a ver mais com a parte política, né? A parte política, o que vai geralmente para a mídia, não vai tudo e é com muito cuidado que é transmitido ao público geral. Né? O Sr. Cash também é muito cuidadoso com o que pode ser passado, o que não pode ser passado. Então, por isso que é bom a gente estar atento com o que vai ser falado pelo Sr. Cash. Acredito que ele vai estar passando na medida do possível que ele puder passar para a público nas aulas. Tá certo. Temos 2 minutinhos. Fala mais alguma coisa. E a gente tem uma pergunta do Elmar para a semana que vem. E tem duas. Duas dele. É verdade, tem duas. So, Marie, do you want to say some final word? We have 1 minute. I haven't prepared anything. I hope that people see how interesting the Knowledge Seekers workshops are. So what I've talked about today was the latest one, and it's freely given this knowledge to us from Mr. Cash, and it's the knowledge of the Creator, and it's for us, humanity. So please go and listen. Então, a Marie está reiterando aqui mais uma vez a importância, né, que está sendo passado, principalmente nos últimos workshops do Sr. Cash, às quintas-feiras. E ela deixa aqui um incentivo para todos nós ouvirmos, né, que é de fato o conhecimento do universo sendo passado para a humanidade.
E é algo muito importante estar acompanhando essas aulas. Por favor, ouçam as aulas, né? Que é muito importante. E eu acho que é o que eu posso dizer também. Realmente, nos últimos ensinamentos está cada vez mais intensos os ensinamentos. Eles estão mais curtos, mas muito intensos. Então, que é muita calma da nossa parte ouvir. Como foi falado hoje aqui, não sei se vocês perceberam, mas teve uma resposta do último ensinamento do Silcast, que ele fala sobre ação e reação, que é algo bem interessante, né? Isso foi extraído dessa última aula que a Marie colocou hoje aqui, que é esse conceito que a gente tem, às vezes, que não entende muito bem de karma, que a gente chama, né? O Sr. Cash, ele conseguiu colocar de uma forma muito mais clara, assim, parar para ouvir a explicação em si, e muito mais profunda também do que a gente pensa, de uma forma muito pequena, que a gente pensa dessa forma, como foi colocado aqui, como muitos religiosos colocaram. Então é muita informação sendo passada agora, que a gente tenta ouvir com calma cada ensinamento, que é muito, realmente muito profundo sendo passado nesse momento da humanidade. So I was just adding here, engaging people to really watch the Thursday teaching of the Silcast. Every day is going even deeper. It's getting shorter, but even more intense in my opinion. And it's very important for everybody to listen to it. Bem, Acho que a nós gente temos passou que... 1 minuto agora. 1 minuto. Estão aqui, ó. Mas tudo bem. Pessoal, uma ótima semana a todos. Fiquem todos com Deus. Gratidão, Mari. Gratidão, Rafael. Uma ótima semana. Bye, bye. Thank you, Mari. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada.